Com a pandemia, a rotina das maternidades também mudaram. A presença dos avós junto aos filhos no hospital, aguardando o nascimento do neto, não existe mais. Vovós e vovôs agora só por fone ou vídeo, como contam os avós de primeira viagem, Silvio e Cássia. Eu e o Silvio, nós somos avós de primeira viagem, né? O nosso neto nasceu há 2 dias. Toda a gravidez ela foi planejada e aí não imaginávamos, né, que iríamos passar por todo esse momento. E aí vem aquele sentimento de impotência, né? Onde tanto eu quanto ele gostaríamos de estar ao lado lá da nossa filha, do nosso neto, do nosso genro, para poder ajudar, e a gente não pode, né? Nós precisamos ficar longe. E toda essa dificuldade ela começou já no parto, né? Porque você não está junto no momento que vai para o hospital, ficar aguardando, né? Foi feito tudo à distância. Por sorte, a tecnologia ajuda bastante. A gente, logo depois do nascimento, já se falou por vídeo, né? Então isso acabou aliviando um pouco nosso sentimento aí de distanciamento, né? Mas é o que vai ter que ser feito agora. A gente tem que cuidar com bastante prudência e continuar respeitando esse momento de distanciamento, pelo menos agora no início, né? Os idosos mudaram e o mundo também, principalmente nos últimos meses com a pandemia do coronavírus. Eles fazem parte do grupo de risco e devem ficar em casa em quarentena. E isso mexe com o emocional. O que fazer nesse momento, doutor? Olha, é uma situação difícil para todos, uma situação nova para todo mundo, tá? E os idosos, nós temos que olhar com um pouco mais de cuidado. Primeiro, que é um grupo de risco em relação à própria doença. Outra coisa que a nossa secretária já falou, é que a gente fala em qualidade de vida para o idoso, a gente pensa em alimentação, pensa em uma atividade física, só que a gente tem que pensar também na nossa rede de apoio, que antes nós tínhamos algumas redes diferentes e hoje vai ser um contato virtual um pouco diferente. Então nós vamos ter que fazer esses mecanismos como chamada de vídeo, tá? Daí entra a Luísa, né, Luísa? Daí entra a Luísa. Tá? Fazer um carinho, um neto no final de semana, deixar o café da manhã na porta para o avô ou para a avó, isso seria interessante. Essa semana, uma família me pediu para eu cumprimentar uma paciente minha que estava fazendo 80 anos, então eu mandei um vídeo para ela. Então nós temos que nos redescobrir para essa quarentena, para eles ficar um pouco mais amena, tá? Eu acho que o uso da tecnologia é fundamental, tá? Então, quer dizer, já foi falado, o WhatsApp, o Face, certo? Então, essa rede de atenção que antes tinha que ser com familiares, hoje vai ser através da tecnologia. Eu acho que antes, na verdade, que a gente pensa, quando a gente pensa em idoso, a maioria das pessoas ainda pensa naquela senhorinha de coquinho. Isso não existe mais. Existem, mas assim, isso não existe mais. Hoje, por que a gente tem problema nessa pandemia para segurar esse idoso em casa? Porque esse idoso hoje, principalmente, o que está aberto, o que funciona, é onde o idoso vai. Ele vai ao supermercado, a senhora gosta de ir ao supermercado escolher a sua verdura, a sua fruta, ele vai ao banco conferir a sua conta corrente. Então, fica muito difícil de você falar, olha, não dá mais para o senhor fazer nada, não dá mais para a senhora escolher a sua verdura, a senhora vai ficar em casa. Eu vou fazer a compra para você, exatamente, né? Só que assim, tem quem faça a compra, faça a compra. Tem quem vá ao banco, tem quem faça as coisas, fiquem em casa, porque é o grupo de risco, como o doutor falou. Então, e aí a gente fica pensando muito na saúde mental, né? Como é que esse idoso está hoje dentro de casa, sem poder ir lá ver a sua conta corrente no banco, sem poder ir ao supermercado, enfim. Está muito difícil. Então, assim, uma palavra amiga, o vídeo, o Facebook, o WhatsApp, enfim, tudo que tiver para fazer para esse idoso ficar em casa, eu falo para as famílias hoje, façam tudo que puder. Se você é síndico de um prédio, tem um idoso lá, mora sozinho. Hoje em Londrina a gente tem quase 10 mil idosos morando sozinhos. Então, assim, eles precisam de ajuda. Então, se eles moram, se você é vizinho, por favor, ajude. Até descer o lixo, até ir ao supermercado, como eu falei, enfim, tem muitas formas de ajudar. A
prefeitura tem um grupo de voluntariado, que desde o começo da pandemia a gente está com voluntariado, e muitos psicólogos se voluntariaram para ajudar. Então, tem muita gente ajudando nessa questão, ajudando na saúde mental do idoso. É muito importante. Eu falo assim, mas... Aí as pessoas falam, mas meu pai é muito teimoso. Minha mãe é muito teimosa. Que coisa. Ela quer ir. Eu jamais falaria isso dos meus pais. Aí eu falo, então, sejam mais teimosos, porque a sua teimosia pode salvar a vida do seu pai e da sua mãe. Tá liberado? Tá liberado. Tá vendo? A teimosia para os filhos, para os netos, está liberado. Tá vendo, não pai é isso, mãe? doutor? Não, imagina, sou descendente italiano, um italiano com português, a outra espanhola. Quer mais teimosa que isso? Mas tá tudo bem, ó. Olha só esse depoimento, falando em ficar em casa, em quarentena. Não é fácil pra gente, não é fácil para as crianças. Imagina para os idosos, sentindo a falta, né, a presença dos netos, de todo mundo. Não deve estar sendo fácil. Então, nós conversamos com algumas avós que deram os depoimentos pra gente, olha só. Essa pandemia é uma situação terrível, que dá medo em todos nós. E é uma sensação assim muito triste a gente perder a liberdade de ir onde a gente quer ir, conversar com as pessoas. Enfim, é terrível. E o mais duro de tudo é ficar sem ver os netos, sem ver as filhas, os genros, de ver a casa cheia aos domingos. É muito triste. Então a gente tem que procurar fazer alguma coisa para ficar um pouco mais alegre, escutar música, ver televisão, ler livros. Enfim, o mais importante de tudo é rezar, para que Deus tenha piedade e acabe com isso logo. Sou Maria Nória, tenho 74 anos, vou falar sobre a quarentena. Como está sendo difícil para todo mundo. Muito triste porque eu sou uma pessoa que todo domingo eu gosto de ir à missa de manhã. Às vezes eu vou almoçar nos meus filhos vêm almoçar em casa. E à tarde eu gosto de ir pro clube dançar. No meio da semana vou pro centro, vou admirar as vitrines, ou então vou pro shopping, almoço aí no centro. E tá muito difícil, porque eu não tô podendo abraçar meus netos, minha família. Temos um grupo de reflexão. Tô sentindo muita falta disso. De encontrar minhas amigas, de fazer as nossas orações. Então tá difícil. Não vejo a hora de passar tudo isso. Então, gente, olha, fique em casa, use máscara, por favor. Por mim, por vocês e pelo nosso mundo. É isso aí, gente. A gente até se emocionou aqui, a gente estava falando, inevitável, né? Você também tem pais, estão isolados? Tenho os meus pais, eles estão, né, em casa, os meus pais são feirantes, então tem mais esse fator, né, complicador. Não poder trabalhar, Isso, mas assim, eles estão bem, a gente tem dado uma assistência, né, tem ido lá, tomado os cuidados, né, usando máscara. Tenho a minha avó de 91 anos, então a família está se revezando para ir lá, porque precisa, né, tem que ter os cuidados com ela. Ela mora com a minha tia, que também é idosa, e a gente tem que levar alimento, fazer uma refeição, retirar o lixo, né? Coisas básicas que eles ficaram muito restringidos. Então, restringiu muito a vida social. Demais, você viu que dó, gente. Né? E isso... Eu acho importante dizer que isso ainda vai durar. Então, que as pessoas se conscientizem, né? Que as famílias se conscientizem que isso ainda vai durar um bom tempo, né, doutor? Então, para a gente mesmo continuar ajudando, às vezes você faz um pouquinho. Às vezes o neto que para 1 minuto para gravar um vídeo, ele assim faz toda a diferença, ganha o dia, faz toda né? a diferença, ganha, enfim. E é o que a gente tem feito na prefeitura também. As técnicas de referência de cada centro de convivência desse, a gente tem assim um feedback maravilhoso, porque elas ligam. Então, a gente não perde esse vínculo. Então, a gente fala com eles, todos os idosos que frequentam o centro de convivência, a gente fala com eles pelo menos 2 vezes por semana. E a gente não perde esse vínculo, e a gente vê na voz, a gente... É impressionante. Ai, que bom que você me ligou.
Ai, que bom que vocês me ligaram. Como é que a senhora está? O que a senhora está fazendo? Enfim, isso é muito importante. Uma ligação, um vídeo, um WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp. Porque não é porque é isolamento que você vai isolar e não falar, né? Exatamente. Acho que o doutor pode falar, porque a gente ainda tem um tempo, né, doutor? Fica até não difícil. Sei quando, fica até difícil. Não sei quanto falar, tempo, até o ministro mas caiu por isso. Não tem precedente, né? A gente não tem noção disso. A gente não sabe. Cada dia acontece alguma coisa diferente. Isso, mas o que a gente sabe, para acalentar um pouco essas duas senhoras, gente, isso vai passar. Vai passar, acho que isso é mais importante. Exatamente, isso é mais importante, e ela foi muito clara. Está se apegando a Deus. Não dá para ir no culto, não dá para ir na missa, mas tem muitas chances, gente. Todas as rádios estão fazendo. Então, nós temos hoje um acesso muito bom. É muito difícil essa parte, porque você descompensa tanto as doenças de diabetes, de pressão e também a depressão, sintomas de ansiedade, o pânico. Quem não teve pânico no início, entendeu? De vou pegar, vai ser comigo, vai ser com minha mãe, vai ser com meu pai, vai ser com meu vizinho, entendeu? Isso é uma situação nova e muito difícil. Então, a rede hoje vai ser diferente. A rede hoje de apoio que eu falo vai ser no canal do YouTube. Propaganda não, né? Não, pode falar, pode. Vai ser ser na televisão, vai ser no YouTube, vai ser um canal de televisão, na televisão, missa na TV, os streamings de filmes, de série. É isso aí. Então, nesses canais, hoje a gente consegue aprender uma receita nova, tá? A receita para o neto. Já vamos dar a dica para a Luísa. Luísa, faz a aula agora e coloca, joga na internet. Exatamente. Vamos ter que ter essa aula na internet para eles assistirem como mexer na internet. Exatamente. Porque lá nas aulas eles procuram, tipo, vídeos no YouTube, receitas. Luísa, você tem essa missão então agora, hein? Vamos gravar esse vídeo aula pra gente continuar. E todo mundo fala, mas a memória a gente precisa ter, vamos fazer palavra cruzada? Eu falo, não, nós temos que ter atividades novas e interessantes que vão te dar prazer e cada vez mais, quando você começa a mexer no WhatsApp ou quando você mexe no Face ou no YouTube, isso vai te levando a mundos e aprendizados novos o tempo todo. Isso faz você mexer com a memória, muito mais que a palavra cruzada. Tá? Então, isso é de suma importância. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre essa questão do idoso e da quarentena. A gente vai para o intervalo rapidinho, vendo essas fotos lindas da fotógrafa Carmen Clay. Daqui a pouquinho também tem o sorteio do Tarobá Vai às Compras dessa semana. Eu volto já já.